Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui gravando o nosso pontapé inicial, a nossa aula inaugural. Nosso tema é direito penal e nós vamos trabalhar um tema que, seguidamente, marca presença em prova. Em edital publicado já está aí, né? Já temos esse tema marcando presença. A tendência é que nos concursos que versem sobre segurança pública vai cair esse tema, então a gente tem que dominar. Eu estou falando do quê? Ora, meus caros, eu estou falando dos princípios do direito penal. Aqui está. É importante que vocês tenham em mente que nós podemos entender como princípio uma série de significados. Para alguns, princípio é início. Eu tenho, no início era o caos. No início Deus criou o céu e a terra. Nós temos dessa forma. Também temos como princípio sinônimo de valores. Eu tenho por princípio ser educado com os mais velhos. Eu tenho por princípio ceder meu lugar às pessoas deficientes nos coletivos. E também nós temos princípio como sendo base, como sendo alicerce. Então, quando nós estudamos no direito penal, por exemplo, o Instituto da Legítima Defesa, quando a gente estuda, por exemplo, os crimes contra a administração pública, a figura do erro de tipo e até mesmo as leis especiais, tudo isso só tem valor porque está calcado e baseado nos princípios. Certo? Os princípios, então, regem o nosso ordenamento jurídico. E no direito penal não é diferente. O direito penal também tem os seus princípios. E aqui, meus caros, é importante que a gente faça uma diferenciação. Aqui a gente vai ter que diferenciar as coisas. Por quê? Porque nós temos, basicamente, duas espécies de princípios que eu gostaria de trabalhar com vocês. Certo? Dois tipos. Nós temos os princípios. Olha que legal. Constitucionais e nós temos também os princípios infraconstitucionais. Aqui está. Não é difícil sabermos a diferença entre eles. O que são princípios constitucionais? São aqueles, óbvio, previstos na Constituição Federal de 1988. Isso são os princípios constitucionais. Princípios infraconstitucionais são aqueles previstos nas leis e doutrina. Aqui está, certo? Esta aula que os senhores estão vendo não será para discutirmos todos os princípios, não. O tema princípios do direito penal eu divido em duas. Aqui, meus amigos, nós vamos ter a aula 1. E na aula 2, a gente analisa os princípios infraconstitucionais.
Aqui está. Certo? Então, agora, nesse momento, a gente vai trabalhar os princípios previstos na Constituição. Esse é o nosso objetivo. Então, essa segunda parte agora, eu vou deixar ela em banho-maria. Não precisamos nos preocupar com ela agora. Vou tirar daqui. E vamos ficar aqui com os princípios constitucionais. Então eu posso botar aqui, olha que legal, princípios do direito penal 1, porque é a aula 1. Quais são os princípios constitucionais que nós temos previstos na Constituição? Ao todo, meus amigos, são 4, que eu quero que vocês cuidem. O primeiro, princípio da reserva legal. Segundo, princípio da personalidade. Terceiro, princípio da individualização da pena. E 4, princípio da humanidade. Aqui estão, meus caros, os 4 princípios, então, que nos interessam. Reserva legal, personalidade, individualização da pena e humanidade. Bom, a gente começa com aquele primeiro. Aliás, eu me atrevo a dizer que aquele primeiro princípio que está aqui é um dos princípios mais importantes do direito penal. E, por consequência, é um princípio que seguidamente, claro, cai em prova. Então, a gente tem que cuidar. O princípio da reserva legal, pessoal, ele também é conhecido como princípio da estrita legalidade. São sinônimos. Então, cuidem, se vier uma questão em prova, atenção para essa questão, certo? É a mesma coisa, estrita legalidade ou reserva legal. E o que isso quer dizer? O que isso nos informa? Isso informa o seguinte, pessoal. Isso informa que, para termos, olhem bem, para termos um crime e a incidência de uma pena para esse crime, é preciso que tanto o crime quanto a pena estejam previstos aonde? Na lei. Isso é a reserva legal ou estrita legalidade. A origem, muita gente gosta de falar de origem, vem lá da legislação inglesa, da Carta de João Sem Terra. Depois, né, pessoal, na forma moderna com Falkenbach. Mas o fato é que de herança a gente tem isso. Crimes e penas com previsão legal. Quem diz isso apenas não sou eu. Quem diz isso também é a nossa Constituição Federal. Vocês vão encontrar essa disposição no artigo 5º, inciso 39. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. Lá nós vamos ter essa informação. E eu convido vocês agora a acompanharem comigo. Vem aqui para o quadro. Deixa eu só tirar aqui o antivírus. Ok. A gente vem para o quadro já avisando vocês, eu estou aqui, certo? Na Constituição. Então, quem quiser, pegue a sua Constituição Federal, pegue o seu Vademecum, enfim, pode também acompanhar aqui pela tela, sem problema nenhum. Vocês vão ver que o 5º 39, ele é muito claro quando ele afirma, ó, tô aqui nele,
Quinto 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Já dá para tirar uma conclusão disso, não é, senhores? Para todo crime existe uma pena. Para toda infração existe um castigo. Então, pena é o castigo no direito penal. Não há lei, não há crime e não há pena sem uma lei. Certo? Quando fala aqui anterior, a gente puxa o chamado princípio da anterioridade, né? Ou seja, essa lei tem que existir antes do crime ocorrer e da pena estar prevista. Ok? Então aqui está, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ora, meus amigos, se isso está na Constituição, certo? Se isso está na Constituição Federal, a gente também tira uma outra informação daqui. A gente sabe que nós estamos diante de uma o quê? Cláusula pétrea. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, mesmo que lá do Código Penal, do artigo 1º, saia essa regra, ela não exista mais, mesmo assim, esse princípio vai continuar vigorando, porque ele não pode sair da Constituição. Para eliminar uma cláusula pétrea da Constituição, aí os entendidos de constitucional me digam, mas não é tão simples assim, não é verdade? Então cuidem, nós estamos diante de uma cláusula pétrea. Cuidado em relação a esse ponto. O que costuma cair em prova? E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês quanto a esse ponto. É sobre a natureza dessa lei aqui, ó. A natureza dessa lei. Por quê? Porque quando o 5º 39 fala que não há crime sem lei e que não há pena sem prévia cominação legal, essa lei que está aqui não é uma lei em sentido amplo. Essa lei que está aqui, pessoal, é uma lei, olha que legal, em sentido estrito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus caros, que só é possível, e olhem que interessante, só é possível estabelecer crimes e penas através de lei. Ordinária ou através de lei complementar. Dessa maneira, eu também me obrigo a informar a vocês que só a União pode legislar sobre direito penal. Então, pessoal, fora a lei ordinária e complementar, não se estabelece tipos penais. Não se estabelecem crimes, certo? Cuidado, vem questão em prova dizendo: medida provisória pode criar crimes e penas. Não, não pode. Não pode. E se uma medida provisória for convertida em lei ordinária e lei complementar? Não pode. Não pode, certo? Cuidem esse ponto, não tem possibilidade. E se vier uma medida provisória em benefício do réu? Não pode. A lei constitucional ela é muito clara, ela não admite interpretação, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Para legislar sobre direito penal e principalmente, claro, sobre os aspectos de crimes e penas, só através de lei ordinária e de lei complementar. Então aqui, meus amigos, eu faço uma flechinha, certo? E eu boto aqui, ó, para que os senhores não esqueçam.
não se admite medida provisória. Aqui está. Não é possível. Crimes e penas, como por exemplo, criar um crime, um tipo penal, ou algo assim, só por lei ordinária ou por lei complementar. Certo? Muito bem. De ponto importante, pessoal, sobre isso, a gente acabou de analisar. Nós temos agora outro princípio, que é o princípio da personalidade. Princípio da personalidade, ele também é conhecido como princípio da intranscendência. São sinônimos. Na tua prova pode vir como personalidade, pode vir também como intranscendência. Não tem problema. Mas o que tu tem que cuidar aqui? Que talvez venha na tua prova como princípio da responsabilidade pessoal. Ou como princípio da pessoalidade. Tudo isso é sinônimo. E na verdade, pessoal, esse princípio diz uma coisa muito interessante. E eu, inclusive, vou botar aqui, não custa nada. Ele apenas diz assim, ó. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Está aqui. A pena não pode passar da pessoa do condenado. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se o Estado não poder exercer o direito de punir contra o indivíduo que foi condenado, essa pena não pode alcançar os herdeiros, por exemplo. Filho, neto, ou ascendentes, pai, mãe. Não há essa possibilidade. A pena tem que ser limitada ao condenado. Tanto é, pessoal, que se porventura ocorrer a morte do condenado, ocorrendo a figura da morte, nós vamos ter a chamada extinção da punibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus caros, que o Estado perde o poder de punir. Ele já não poderá mais punir ninguém. Isso é o que nós encontramos no artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Certo? Cuidado. Outro cuidado importante aqui. O que eu quero que vocês cuidem? Eu quero que vocês cuidem, pessoal, que aqui quando se fala em pena, eu estou falando da pena, olha que legal, criminal. A pena criminal não pode passar da pessoa do acusado. Criminal. Em algum momento eu estou dizendo que uma pena civil, por exemplo, não pode passar? Pode. Certo? Pena civil pode passar. Então vamos botar aqui um asterisco, ó. Sendo sanção civil, sem problema algum. Ok? Sanção civil pode alcançar os herdeiros.
Desde que dentro do quê? Desde que dentro dos limites da herança. Certo? Então, amigos, se o de cujos morreu e tem uma ação civil contra ele, que obriga ele a indenizar alguém em 30 mil reais, e ele deixou, por exemplo, uma herança de 10 mil, esses 10 mil servem para indenizar. O restante não. Se for 40 mil, os 30 mil vão. Sobra 10 para os herdeiros. Certo? Cuidem esse ponto. Também é importante cuidar sobre o princípio da personalidade. Outra coisa importante. Aqui, pessoal, quando fala em pena e condenado, a gente trabalha num sentido amplo. Pode ser, por exemplo, o inquérito não pode passar da pessoa do indiciado. Então, se está tendo um inquérito policial e morre o indiciado, o juiz tem que arquivar o inquérito. Se é um réu que está sofrendo a ação penal e ele morre, o juiz tem que declarar extinta a punibilidade. Certo? Então, pena e condenado aqui vocês têm que cuidar. Em pena, inquérito, ação penal, recurso. Condenado, indiciado, réu, apelante, recorrente, enfim, esse aspecto amplo. A persecução do Estado se dirige àquela pessoa que pode sofrê-la, ninguém mais. Certinho? Beleza. A gente tem agora, pessoal, o princípio da individualização da pena. E eu posso resumir esse princípio, antes de mais nada, em uma palavra. Eu posso resumir o princípio da individualização da pena em justiça. Ou seja, dar a cada um o que é seu. Com o princípio da individualização da pena, certo? Por este princípio, melhor dizendo assim, é que, meus amigos, se evita analisar única e exclusivamente os aspectos abstratos de um crime. Mas sim, amigos, os elementos objetivos e subjetivos do crime. Vocês têm que entender que cada pessoa tem o seu conjunto de características. Então, quando se individualiza a pena, se evita a aplicação de uma pena padrão, de uma tarifa de penas. Assim se evita que todo mundo que cometa homicídio receba a mesma pena. E assim sendo injusto, porque nem todo crime tem as mesmas características, tem as mesmas circunstâncias. Cada indivíduo é único. Então ele precisa o quê? Ser observado de uma maneira individual. E é por isso que o princípio da individualização da pena, ele tem que ser analisado sobre os enfoques legislativo, sob o enfoque judicial e sob o enfoque administrativo. Para quem está acompanhando, pessoal, e eu acabei não botando aqui, né? O princípio da personalidade ou da intranscendência que vocês estão vendo aqui, ele também está previsto, claro, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso XLV 45. Eu esqueci de passar essa informação, né? Mas o artigo 5º, inciso 45, mostra para nós exatamente isso. Vem comigo aqui.
que tu vai ver. Quinto 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que eu expliquei para vocês, pena no sentido amplo, né? Condenado também, podendo a obrigação de reparar o dano, responsabilidade civil e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí está a personalidade. Aqui embaixo, no quinto 46, aqui embaixo no quinto 46, está o princípio da individualização da pena. Está aqui. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aqui um rol de crimes, um rol de penas. Esse rol, pessoal, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, essas modalidades constituem um rol exemplificativo, porque a própria Constituição diz, entre outras, certo? Então, o quinto 46, ele traz a individualização. Como eu disse para vocês, sobre 3 aspectos. 3 enfoques, certo? Vamos botar aqui, então, artigo 5º, XLV1, CF 88. Legislativo. Sobre o enfoque legislativo, pessoal, como o nome diz, a preocupação tem que ser do legislador. O legislador, meus caros, ele vai estabelecer, ao colocar na lei o tipo penal, a pena mínima e máxima. São vetores que serão aplicados. Pena mínima e máxima. Então, quando vocês pegam lá no Código Penal, por exemplo, o crime de homicídio, vai estar lá reclusão de 6 a 20 anos. Se o homicídio é qualificado, 12 a 30 anos. Assim como ele prevê também causas de aumento e diminuição de pena. Isso é a previsão legislativa, certo? Onde obriga, pelo menos, quem for analisar num segundo plano, a não aplicar apenas, por exemplo, do estupro para o homicídio. Então ele já tem um norte. Judicial. Quem é que vai, amigos, controlar, obedecer à individualização da pena no âmbito judicial? Aqui são os magistrados, os juízes. Aqui são os magistrados, certo? Que eles vão fazer o quê? Aplicar a chamada dosimetria da pena. Dosimetria da pena, ou seja, o juiz percebeu que o sujeito é culpado daquele crime que ele cometeu, o juiz vai pegar entre o mínimo e o máximo e vai fazer a dosimetria conforme a lei estabelece. Por isso, o Tício pode ser condenado a 5 anos de reclusão por furto qualificado. O Caio pode ser por 6 anos e meio, porque o juiz analisou cada um de uma forma isolada, mas dentro dos limites estabelecidos por quem? Pelo legislador. É importante a análise judicial, porque o critério legislativo não resolve tudo. É preciso que adentre esse segundo também em ação, certo? E por fim, temos que ter a obediência do princípio da individualização da pena no âmbito administrativo. E aqui, meus amigos,
A preocupação é no âmbito da execução penal. Certo? Execução penal. E por que execução penal? Porque lá na execução penal, a pena também tem suas finalidades. Tem a finalidade, olha que bacana. Punitiva, preventiva, e agora não vale rir, mas também de ressocialização. Aqui está. Punitiva, preventiva e ressocialização. Então, cada indivíduo que vai cumprir a pena, certo? Vai passar, amigos, por um exame, certo? Característico da execução penal, para que cada execução seja individualizada, ou seja, voltada para ele, para aquele condenado. Assim fecha a individualização da pena. E por fim, princípio da humanidade. De antemão, já vamos colocar onde ele está previsto. O princípio da humanidade, ele está previsto no artigo 5º. Aqui está ele. Inciso 47. 5º 47. Esse princípio, pessoal, o princípio da humanidade, ele diz que é proibido, então eu posso botar aqui assim, ó. Veda a aplicação de penas cruéis. Penas cruéis ou aquelas que causam um grave sofrimento. Então, pessoal, nós temos, por exemplo, como proibição, pena de morte, prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento. A gente encontra tudo isso no 5º 57, olha, 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. O motivo é simples, né, pessoal? Não atende às necessidades do direito penal. O nosso direito penal, ele visa, por exemplo, ressocializar. A pena de morte pode até punir, pode até prevenir, mas não ressocializa. O mesmo qualquer uma das outras. Não tem como punir, reprimir e ao mesmo tempo ressocializar alguém que morreu. Então, por esse motivo, não pode haver aplicação dessas penas. É por esse motivo também que em 2007 veio a Lei 11.464, proibindo, pessoal, o cumprimento de pena em regime integralmente fechado nos crimes hediondos e equiparados. Hoje, admite-se progressão de regime. O grande argumento era esse: lesão ao princípio da humanidade que vocês aqui estão vendo. Legal, né? Então, meus amigos, isso é o importante no que diz respeito aos princípios, olha aqui, ó, constitucionais, previstos na Constituição, certo? Junto dessa aula, vocês vão ter esse quadro à disposição de vocês. Vocês também vão ter um esquema ilustrado, exercícios, questões. E principalmente, pessoal, vão ter, na sequência das aulas, outros blocos, o próximo, os princípios infraconstitucionais, e por aí vai. Sejam todos muito bem-vindos. Quero ver vocês
matriculados e quem for fazer esse curso, com certeza vai fazer muito bonito na prova. Certinho? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau!